O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e, quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficar sentados, vou chamar os acólitos aqui à frente. Pode vir aqui vocês com a vela acesa e tudo mais, um momento. Pode vir, vocês 4 aqui à frente. Isso, os 2 com as velas aqui mais perto. Isso, vocês 2 aqui no centro. São jovens que atuam na liturgia com a dignidade de servir ao mistério litúrgico e a Cristo Jesus. Mas mais do que o seu serviço, é o simbolismo litúrgico que tem numa celebração. Portanto, é importantíssimo trabalho profético, cristão e de serviço. Foram instituídos acólitos domingo, de coroinhas para acólitos. Uma salva de palmas para os nossos jovens. Agradecer a coordenação, Thalisson, Rodrigo, que trabalham na formação e instrução dos mesmos, e deixar o convite também, se seus filhos querem também atuar aqui, com a devida formação, para entender a sua função e o sentido e a importância deste serviço a Jesus Cristo no seu altar, sempre tem lugar. Obrigado, viu, rapazes? Podem ficar à vontade nos seus lugares. Demos continuidade à nossa reflexão desta manhã. Nos emociona o dia de Nossa Senhora Aparecida, porque nos toca não só o sentimento e o emocional, que é superfície, que é superficial, mas tem a sua importância. Ninguém mergulha no oceano senão a começar pela superfície. E às vezes também, na dimensão teológica, doutrinal, a gente quer, e especialmente devocional, a gente quer cancelar a superfície. Não podemos, precisamos entender que aquilo que é o menos importante é a porta de entrada. Nós estamos todos aqui dentro por causa daquela porta que não cabe nem 1/3
do que estamos aqui na porta. A porta é importante e necessária para sermos introduzidos aqui. Também todo o afeto popular do nosso povo que vive com intensidade, sinceridade e verdade a devoção à Mãe de Jesus é tão importante. E é isso que o Papa João Paulo II, quando dedicou o novo santuário a Nossa Senhora Aparecida nos anos 80, disse: passei pelo Brasil e percebi um canto em todas as partes que eu tive, o povo cantando viva Mãe de Deus e nossa. E ele começa e conclui a sua fala naquela ocasião dizendo isso: ela é Mãe de Deus e nossa mãe também. O que mais nos comove é entender que a Mãe de Jesus faz isso com tanta elegância. Sendo mãe de todos, mesmo aqueles que não a querem como mãe, ela é mãe e cuida. Que magnífico isso! E ela é mãe de todo por natureza divina e humana, divina porque Deus a instituiu, o Pai a instituiu mãe do seu Filho Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Sem deixar de ser criatura, sem deixar de ser filha, ela se torna mãe do Criador. E tem gente que se escandaliza com isso. Pena que não sabem o que perde no que diz respeito à vivência integral da fé. Quem deixa a sua mãe vive só uma parte do mistério. Quem diz vou direto a Deus, não imita Deus que veio até você através dela. E que esplêndido, você católico, apostólico, romano, cultuar a Mãe de Deus, sabendo que a festa de Maria tem Cristo como centro sempre. É o que ouvimos hoje na palavra de Deus, a começar do Evangelho. Uma mulher, Maria, a mãe de Jesus, intercedendo por aquele povo do casamento, para que Jesus solucionasse a necessidade, suprisse a necessidade do momento. E disse aos servos: façam o que Jesus disser. Vimos também no livro de Esther uma rainha intercedendo diante do rei pelo seu povo. Naquela ocasião, o povo religioso que estava sendo ameaçado de extinção por causa de preferências políticas partidárias, porque um ministro do rei não gostava da religião, estava instigando o rei para exterminar a religião. Parece que nos nossos tempos isso se repete. Aliás, em toda a história se repete a perseguição ao povo de Deus, como ouvimos hoje no Apocalipse. O dragão, que é também uma serpente, a serpente primitiva do Gênesis, dragão no Apocalipse, desencadeou uma perseguição crônica aos filhos e filhas de Deus, porque foi invejoso, desobediente, não quis seguir aquilo que era os desígnios de Deus e agora persegue, oprime os filhos e filhas de Deus. Mas Deus garantiu que a mulher do Apocalipse vence o dragão por causa daquele que é o seu filho, que veio para governar tudo com um cetro de ferro. Então veja, o governo global, mais do que isso, o governo universal é Cristo Jesus, é o filho da mulher do Apocalipse,
É aquele que no casamento das bodas de Caná socorreu aquele povo, a começar do detalhe mais básico que dava àquela festa o teor da celebração, do momento, do espírito do momento, porque o casamento naquela ocasião durava uma semana, faltou o vinho, como seria trágico o momento, e ele providenciou, transformando água em vinho. Uma atitude milagrosa, um sinal por meio do qual ele se revela, se auto-revela, Filho de Deus, Redentor do mundo, Rei Universo. Então veja, é Cristo Jesus o governo absoluto de tudo. Então, se nós vemos, se estamos acompanhando hoje, as Nações Unidas trabalhando há décadas ou há séculos para estabelecer um governo político único, é cópia do dragão e da serpente. E que pena que essa dimensão meramente política e politizante quer instaurar um governo único através do cerceamento da liberdade do cidadão. Isto é lamentável e é irreversível. Existirá um governo único politicamente falando, à custa da usurpação da liberdade dos cidadãos, através de um sistema político-econômico tecnocrata. E o casamento da inteligência humana com a artificial é o projeto do transhumanismo. Vocês não ouvem falar disso. Sabe por quê? Porque a mídia tradicional aliena vocês, doutrina o nosso povo. Graças a Deus que a Pascom transmite essa verdade que o mundo desconhece. Porque as emissoras anticristãs, antirreligiosas, compradas por um novo ministro, como no templo do rei de Ester, anunciam o que são pagas para dizer. Não falam essa verdade. E dizem por aí que o problema do mundo é só uma questão de saúde. Não é. Manda você usar máscara por imposição, mas não resolve. Manda você tomar uma vacina. As vacinas são boas, viu? Todo remédio é bom. Exceto quando são instrumentalizados político e economicamente. Mas toma vacina, não resolve. Se você não buscar pelo viés da mídia alternativa, você não vai descobrir isso. Acorda, povo! Assim como o povo oprimido no tempo de Ester, assim como profeticamente no Apocalipse o povo é oprimido e perseguido pelo dragão e a serpente, assim também eu e você, o nosso povo é perseguido politicamente, especialmente porque você é batizado, porque você é religioso. O dragão teme você, a serpente teme você, por isso te persegue. Acorda! Mas o que eu faço, padre? Vivenciemos o nosso batismo com autenticidade, verdade, sinceridade. A nossa arma e a nossa ferramenta é a fé, é a paz, mas é também a inteligência. Precisamos ter consciência do que se passa aí no mundo e saber que a mídia tradicional quis conduzir e induzir todos os filhos de Deus nessa confusão generalizada
na qual o mundo foi introduzido e a cada dia se confunde mais. Isso é um plano pensado por aí dinastias grandes e empreendedoras e tudo mais, mas a nossa consolação é a nossa fé em Cristo Jesus ressuscitado, que ouviu a oração de Esther quando ainda estava com o pai, que ouviu a oração de Maria quando estava em Caná, e que vai continuar ouvindo o seu povo, ouviu em Aparecida, quando numa ocasião e num acontecimento de uma visita política, Dom Pedro, conde que governava as províncias de São Paulo e Minas Gerais, empreende uma viagem de São Paulo para a Vila Rica, hoje Ouro Preto, vai passar pela vila de Guaratinguetá. E 3 pescadores estão ali incumbidos pela Câmara de Guaratinguetá para trazer alimento, pesca. Foram para o rio, não pescaram nada. Voltaram até o porto. Vamos experimentar mais uma vez. Jogada a rede, trouxeram o corpo da imagem. Segunda vez, a cabeça da imagem. E a terceira vez, a pesca milagrosa. O primeiro sinal. E Maria tem se mostrado em tantos lugares. Lourdes, Fátima, Medjugorje. E é bom nós ouvirmos as suas mensagens. São verídicas, são evangélicas, são verdadeiras. Em Aparecida foi uma experiência com uma imagem. Assim como Deus mandou Moisés fazer uma imagem da serpente no deserto. E todos os que eram picados pela serpente, olha a serpente envenenando o povo, desde lá simbolicamente. Olhavam para a imagem de bronze e eram curados. Experiência com a imagem salva aquele povo. Mas também Deus mandou Moisés fazer imagens de querubins e colocar na arca, para ser uma mediação de fé daquele povo. Mas também Deus mandou Salomão fazer imagens de querubins e serafins e colocar ao lado do altar no templo. E Jesus, quando encontra Verônica no caminho do Calvário, imprime a sua imagem na toalha de Verônica. Em Aparecida, através da imagem de Aparecida, o povo é sustentado, cuidado, amparado pelos sinais. Primeiro da pesca milagrosa, depois no oratório a vela que se acende sozinha. Depois alguém que não acreditava quis entrar a cavalo na basílica, a ferradura do cavalo ficou travada, colada na escada, não conseguiu entrar, entendeu que ali tinha a presença de Deus. Depois o escravo algemado passando em frente, sendo resgatado de uma fuga, para em frente o oratório e faz uma prece, as suas algemas caem ao chão. Depois uma menina cega que está peregrinando a uma certa distância diz: mãe, estou vendo o santuário. A proteção de um homem do campo, tantos, infinitos milagres, verdadeiros sinais de que a fé do povo, por intermédio de uma imagem, toca o céu. E que bom saber que aqui tem um povo que reza, como nos tempos passados, como em Aparecida até os dias de hoje, tem um povo que reza. O trabalho mais importante do povo de Deus é o devocional,
o religioso, a fé. Tomem cuidado com quem inverte o evangelho dizendo que religião é ação social. Não o é. Ação social é sempre o transbordamento da fé desse povo, que fez da igreja a maior benfeitora universal de todos os tempos, como o transbordamento de quem reza. E veja, temos no terço, basicamente a partir da profissão de fé, duas orações. A primeira na história, como é que aconteceu? A Ave Maria, biblicamente instituída. Aconteceu pela visita de Deus que vem através do anjo e reza, ave cheia de graça. O anjo Gabriel não fala por si, ele transmite o que Deus fala, portanto é Deus que está rezando, ave cheia de graça. Continua na visita de Maria a Isabel, Isabel reza, bendita sois vós entre as mulheres, porque você é a mãe do Senhor. Ora, Isabel a proclama mãe de Deus sob a ação do Espírito Santo e, portanto, quem reza é o Espírito Santo em Isabel. O povo entende que o céu veio até nós na encarnação de Jesus e na segunda parte devolve. Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, uma oração revelada, biblicamente, uma junção de céu e terra que forma a Ave Maria. Depois, na Ave Maria, quando o Redentor, o Rei universal das nações, vai ensinar os seus, qual a pedagogia da fórmula que ele ensina? O Pai Nosso, olhem para o céu. O Pai que está no céu deve ser santificado pela nossa reverência, adoração e reconhecimento dele. E então a terra deve responder, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Veja, o Pai Nosso é a segunda versão e o desdobramento. O Pai Nosso é a pedagogia de como vivermos a Ave Maria. Portanto, a Ave Maria precede biblicamente o Pai Nosso. Podemos dizer que é mais importante do que o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso foi Jesus que nos ensinou. A Ave Maria foi o Pai que começou a rezar. Foi o Espírito Santo que continuou. E o povo que responde. As duas fórmulas é a conjugação do céu e da terra. Que magnífico entender essa revelação bíblica que sofre muitas vezes a compreensão fundamentalista e que atrapalha as pessoas de compreender a grande misericórdia de Deus, que se revelou em Cristo Jesus, nos deu uma mãe, que gerando seu filho, 100% homem, 100% Deus, na cruz entregou a João, que era nosso representante, e João cuidou dela com carinho. Você pode ler o Evangelho Apócrifo de Maria, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, para ver a narrativa que ali consta sobre a particularidade que ela viveu. Para mais e melhor, nós podermos também, na continuidade da história, vivenciarmos a nossa fé. Que nossa mãe, a mãe de Jesus, manifestada há 304 anos no Brasil, em Aparecida, nos ajude a deixarmos-nos amar,
a acolher no coração a misericórdia divina e anunciar esta verdade ao mundo que precisa de Jesus. E ela, a mãe, que nos ajuda a compreender mais e melhor a sua encarnação, vida pública, a sua cruz e a sua, por excelência, vitória definitiva na sua ressurreição. Amém.